Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai ver algumas dicas mais precisamente para escrever um artigo de revisão, tá? Se você precisa escrever um artigo de revisão, aqui eu vou dar alguns detalhes a mais. Eu aconselho você, se não viu, assistir o primeiro vídeo que eu dou dicas gerais, tá? Então aqui agora a gente vai para, de fato, começar a conhecer, se você não conhece, um artigo de revisão. Se você não precisa escrever um artigo, de novo, tá? A dica é não precisa se preocupar com isso agora na sua vida. Outro momento você assiste esse vídeo, tá? Pessoal, eu peço que vocês não se assustem com as letras pequenas que vão aparecer, tá? A gente não vai ler artigo nenhum, tá bom? Eu só quis colocar aqui para vocês a cara de um artigo científico para que a gente conheça as suas partes e eu já vá explicando para vocês algumas dicas de como escrever, tá bom? Então, coloquei aqui, né, a parte 2 da nossa aula e vamos, de fato, conhecer um artigo científico de revisão. Eu peguei um artigo pequenininho da internet e vou explicar para vocês aqui, então, algumas partes dele, tá? Todas as partes dele. Dá uma olhada comigo no título, tá? Antioxidantes da uva e do vinho e seus benefícios para a saúde. Lá no primeiro vídeo, eu citei que, vamos supor que a gente pegue o tema uva. Por isso que eu peguei um artigo aqui relacionado com o tema uva, tá? Aqui, ó, do ladinho, tem o nome da autora, lá embaixo tem a revista da onde eu tirei os dados da revista, tá? Então, pessoal, só observando o título, você já tem uma noção o que a pessoa escreveu, né? Sobre o que ela escreveu no artigo inteiro. Então, você sabe que ela escreveu sobre antioxidantes são moléculas protetoras, tá? Moléculas protetoras presentes na uva e no vinho, que são que têm seus benefícios para a saúde, né? Ela foi pesquisar isso daqui. Então, ela reuniu um monte de informação para escrever sobre esse tema aqui, beleza? Tá. Vamos, então, parte por parte desse artigo. Pessoal, primeira parte que aparece num artigo, tanto de revisão quanto um artigo original, é o resumo, tá? Eu já adianto para você que tanto o resumo e até mesmo o título vai ser uma das últimas coisas que você vai se preocupar. Você vai escrever o resumo quase que por último, o título também, quase que por último. Não precisa se preocupar no início do seu artigo com o resumo e com o título, tá? O resumo, quando você está lendo algum artigo, espero que você já tenha começado a ler algum artigo, se não, assim que você começar a fazer a sua pesquisa, você vai ler o resumo primeiro dos artigos para ter uma noção do que a pessoa escreveu, aquele texto completo. E é isso, para isso que o resumo serve, para você ter vários spoilers de todo o trabalho, tá? Essa é a função do resumo. Quando a pessoa bate o olho no resumo, ela já tem uma noção de tudo, da introdução, da metodologia, até da conclusão que a pessoa que escreveu aquele artigo, né, teve. Então, o resumo primeiro, você já deve ter feito algum resumo, né, de algum texto. Primeiro você tem que ter o artigo inteiro, para depois fazer o resumo. Então, não se preocupa de início com o resumo, tá bom? Embaixo do resumo, a gente tem o que a gente chama de palavras-chave, tá? Eu dou uma dica para vocês. O que é essas palavras-chave? Geralmente, eles pedem de 3 a 5 palavras-chave. Coloca nessas palavras-chave algumas palavras que resumem o seu trabalho. Falou naquela palavra, tem tudo a ver, tem uma ligação muito grande com o seu trabalho, tá? E a dica que eu dou é, não repete as palavras que você já colocou no título, tá? Aqui, ó, não é que tá errado, tá? Não está errado, mas a autora repetiu 2 palavras, antioxidantes e vinho, que já estavam presentes no título. Não tem problema. Só que se você conseguir, fica a dica de você colocar nas palavras-chave palavras que você não colocou no título. Por que isso? Porque a pessoa que vai digitar, né, alguma palavra para tentar achar o seu artigo, se ela digitar qualquer palavra do título, já tem probabilidade do seu artigo aparecer. Se ela digitar, então, as palavras-chave também,
aumenta a probabilidade dela encontrar o seu artigo. Quando a gente está fazendo algum artigo científico, a ideia é divulgar, é para as pessoas lerem, tá? Então, fica aí a dica. Geralmente, a gente não coloca as mesmas palavras-chave que já estão no título, tá? Pessoal, embaixo do resumo, tem o que a gente chama de abstract, tá? E daí, embaixo também do abstract, tem as keywords. Nada mais é isso daqui do que o resumo e as palavras-chave traduzidos para o inglês. Geralmente para o inglês, tá? Às vezes, dependendo da revista, para outro idioma, mas geralmente em inglês. Então, daí vai depender se você precisa ou não fazer essa parte aqui. Alguns professores podem, né, não exigir. Se você tiver que mandar para uma revista, provavelmente você tenha que traduzir sim, tá? Para um evento científico também. Aí você coloca o seu resumo lá no Google Tradutor ou pede ajuda. Se você tem um pouquinho de noção, você vai conseguindo traduzir, tá? Se não, pede ajuda para alguém te ajudar a traduzir o resumo. Beleza? Então, vamos continuar. Introdução. Também é a parte que tem num artigo original. Introdução, pessoal, você vai colocar o seu assunto de pesquisa, o seu tema, de uma maneira que fique mais palpável para quem está lendo, tá? Você vai colocar alguns conceitos básicos, algumas coisas que para você já são muito claras, podem não ser para quem vai ler o seu trabalho. Então, é interessante colocar alguns conceitos básicos, começar realmente aquele tema, começar a apresentar aquele tema para o seu leitor, tá? E, óbvio, não vai fugir do tema. Se ela se propôs a falar da uva, do vinho, né, dessas moléculas protetoras, benefício para a saúde, não vai fugir disso, tá bom? Vai ter que falar um pouquinho, de uma maneira introdutória, já tá falando na introdução desses temas aqui, tá? Não precisa também fazer um histórico da uva. A uva é uma fruta originária, não sei de onde, conta a história da uva, contar a maneira de fabricação do vinho. Aqui nesse tema não seria necessário. Então você tem que ponderar o que é mais interessante, né, para não ficar muito pesado aquele assunto para quem vai ler, tá? Lembra que é um artigo, não é um livro. Então, você, mesmo sendo de revisão, você tem que concentrar as informações de uma maneira sucinta, tá bom? Beleza. Detalhe, sempre no texto você não vai tirar as coisas da sua cabeça, né? Você está escrevendo porque você já pesquisou a partir de um monte de trabalho, não é verdade? Então, você tem que citar esses trabalhos que você colocou, que você pesquisou. Então, mal começa o texto aqui, ela já cita, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela pesquisou esses dados lá na OMS, né? Essas regras aqui de citação, eu posso falar em outro texto, em outro vídeo, desculpa, para não ficar muito grande esse aqui, tá? Mas existem regras, tá? Para você colocar esses autores que você pesquisou. Todos esses autores aqui, ó, que aparecem, né, entre parênteses, são artigos daqueles que você usou para fazer a sua pesquisa, tá bom? Em outro momento eu venho com essas regras, são regras chatinhas, mas são necessárias. Você não pode colocar uma informação ali no texto que não foi você que descobriu e não citar da onde você tirou. É errado, tá bom? Você tem que dar os créditos para os autores, tá certo? Pessoal, para acabar a introdução, eu destaquei aqui de rosa sublinhado, no último parágrafo da introdução, você coloca de uma forma clara o seu objetivo. Também é uma dica muito valiosa, tá? Então, você introduziu o tema, contou sobre o que vai ser o artigo e lá no último parágrafo da introdução, coloca o objetivo deste trabalho foi e conta qual que foi o seu objetivo, tá bom? Então, aqui ela colocou, o objetivo desse artigo é avaliar os benefícios dos compostos, papapá, tá? Eu vou voltar aqui nessa parte quando eu estiver explicando lá a conclusão. Muito importante, então, no último parágrafo da introdução, você colocar o seu objetivo claro, tá?
Pessoal, vamos para a próxima parte, que a gente chama de materiais e métodos, ou ainda a gente pode chamar de metodologia, dependendo do artigo, do modelo, tá? Pessoal, como a gente está falando de um artigo de revisão, a gente já sabe, né, o que é um artigo de revisão. Você vai reunir informações bibliográficas para escrever o seu texto. Então, o que vai na metodologia, nos materiais e métodos? Você vai contar para o leitor o que você fez. O que você fez para reunir esse monte de texto que você reuniu, você leu, e daí você está escrevendo o seu texto agora. Então, nada mais é, no caso de um artigo de revisão, contar para as pessoas que ela fez uma busca, ela realizou pesquisas em tais bases de dados. Lá no primeiro vídeo eu dou alguns exemplos de bases de dados. Foram selecionados tantos artigos, né? De tudo que ela leu, ela selecionou quantos artigos. Esses artigos eram de tal ano a tal ano. Você vai contar como você fez a sua pesquisa, tá bom? Então, é basicamente isso que vai numa metodologia de um artigo de revisão. Ela geralmente é mais curta, tá? Materiais e métodos são relativamente curtos num artigo de revisão. Um detalhe aqui, tá? Repare que como a pesquisa já foi feita, né? A gente está falando no passado, a pesquisa já foi feita, você coloca verbos na terceira pessoa, no passado. Então, a pesquisa, ela foi feita, os artigos foram pesquisados, tá? Então, coloca na metodologia esse tipo de escrita, os verbos no passado, remetendo que a pesquisa já foi feita, certo? Tá? A gente não costuma usar num artigo científico, principalmente na metodologia, a primeira pessoa. Eu pesquisei, eu fiz, tá? Geralmente a gente não usa esse tipo de escrita, principalmente nos materiais e métodos, certo? Vamos continuar. Agora vem a parte principal, que é o coração do seu artigo de revisão, que é a própria revisão bibliográfica, tá? Às vezes nem vem assim, ó, um modelinho do artigo, nem tá escrito revisão da literatura, revisão bibliográfica, às vezes está escrito desenvolvimento, tá? Mas aqui é a hora que você vai colocar agora sim, com mais detalhes. Lá na introdução você apenas colocou, né, começou a apresentar o tema. Agora, na revisão bibliográfica, aí você vai detalhar mais esse tema que você pesquisou, tá? Então, aqui é hora de sempre colocando a fonte da onde você pesquisou. Então, aqui, ó, sempre vai ter citação. Lembrando, em outro momento eu faço vídeo, né, das formas de citação, mas com certeza seu professor, seu orientador vai ter explicado isso para você, tá? Tem regras, geralmente a gente segue a ABNT para colocar essas normas aqui de citação. Não esquece disso, não começa a colocar um texto sem falar da onde você tirou aquele texto, tá bom? Uma coisa que ajuda bastante na hora da revisão da literatura é separar em tópicos o que você quer escrever. Então, aqui eu coloquei, ó, ela separou em 3 tópicos que eu coloquei, né, destacados em azul, o que ela pretendia falar, tá? Então, não venha aqui discutir qual que é o tema do trabalho dela, mas ela colocou 3 subtópicos super importantes, tá? Vamos supor que eu estivesse escrevendo uma revisão sobre a Covid-19, a doença, né? Eu poderia colocar um tópico só sobre sintomas da doença. Daí eu escrevo sobre sintomas da doença ali. Acabou. Depois, tratamentos. Aí eu escrevo sobre formas de tratamento. Entende? Para você concentrar melhor as suas ideias, é legal separar quantos tópicos você quiser, quantos tópicos você achar necessário. Tá certo? Beleza. E aqui continua, ó, a revisão dela, né, continua. Lógico, né, pessoal, você fez uma pesquisa grande, você não vai fazer uma revisão de 3, 4 parágrafos, né? Então, você vai escrever uma certa quantidade razoável
para conseguir explicar aquilo que você se propôs, tá? Sobre aquele tema. E agora vamos já para o finalzinho. Já vem conclusão, tá? Então, agora na conclusão, lembra que eu falei que eu ia voltar lá nos objetivos? Pessoal, a conclusão, ela tem que fazer um fechamento do seu trabalho, tá? Já tá falando conclusão. Às vezes a gente usa considerações finais em vez de conclusão, tá? Mas isso é questão de nomenclatura. A conclusão, ela tem que responder os seus objetivos, tá? Então, olha só. Se eu coloquei essa parte aqui, ó, grifada em preto, eu peguei lá na introdução dela. O que era o objetivo dela mesmo? Era avaliar os benefícios dos compostos antioxidantes da uva e do vinho para a saúde, principalmente relacionados com a proteção cardíaca. Esse era o objetivo dela. Então, agora na conclusão, ela tem que falar alguma coisa respondendo esses objetivos, mostrando que os objetivos dela foram concluídos, foram atingidos, tá? Ela não pode concluir assim, foi concluído que comer uva demais engorda e beber vinho demais deixa a pessoa embriagada. Não era esse o objetivo dela, tá? Então, ela tem que responder os objetivos na conclusão. Então, ela tem que falar aqui, como ela falou, que depois da pesquisa que ela fez, ela descobriu que há sim possíveis indícios de proteção cardíaca por frutas diversas, incluindo a uva e os seus derivados, principalmente o vinho. Então, fechou. Ela tinha um objetivo e ela conseguiu cumprir aquele objetivo, tá? Então, sempre tenha em mente isso. A sua conclusão responde o seu objetivo, certo? Beleza, e a última parte são as referências, tá? Que daí você tem que colocar tudo aquele monte de trabalho que você citou ao longo do texto inteiro, você vai ter que agora organizar nas referências. Também tem norma para isso, em outro momento a gente pode comentar sobre essas normas, tá? Por isso que é importante você ler bastante, porque você vai conseguir, só lendo os artigos, você já vai ter uma noção de como que se escreve, tá? Inclusive as normas de referência. A gente segue a BNT também, mas dependendo da revista, tem as normas da própria revista. Por isso que não é uma receita, né? Faz sempre assim as normas das referências. A gente tem normas diferentes de acordo com a revista. Geralmente a gente segue a BNT. Ó, um exemplo que eu dei aqui para vocês, ó. Aqui tá circulado em azul o autor Domeneghini e Lemes. Então, durante o texto, você só coloca entre parênteses Domeneghini e Lemes 2011. É a citação. Agora dá uma olhada. Lá nas referências, você tem que detalhar todo o trabalho, né? Tem que contar, além dos sobrenomes dos autores, as iniciais, o nome daquele artigo, o nome daquele livro, que revista foi publicada, qual ano, qual volume, tá? Então, essas regrinhas são realmente bem chatinhas mesmo. Hoje em dia tem programa já que organiza a referência para vocês, mas deixa isso para outro momento para não ficar muito grande o vídeo, tá? Então, gente, só para terminar aqui, para evitar que isso aqui aconteça, né? Um planejamento maravilhoso do seu artigo, uma introdução legal, e daí começa um desenvolvimento ruim, e a conclusão você já tá cansado, já não aguenta mais, faz de qualquer jeito. A gente tem que evitar isso, né? Tem que manter o trabalho inteiro constante. Eu dou algumas dicas para vocês da ordem que você pode escrever. Se você fugir disso, não tá errado, tá? Pelo amor de Deus, é só uma dica de como que eu gosto de organizar o meu pensamento. Então, geralmente, eu começo pela revisão. Aproveita que você vai começar com energia para escrever, já começa fazendo a revisão da literatura. Depois, você vai para a parte de materiais e métodos, porque afinal de contas, você já sabe quantos artigos você escolheu, quantos você pesquisou, de qual ano a qual ano os seus artigos são. Então, eu faria, em segundo lugar, a metodologia. Depois, eu faria a introdução, tá? Ah, mas você não tem que ter o seu objetivo desde o início? Sim, você já tem que começar escrevendo, sabendo qual vai ser o seu objetivo. Mas eu não escrevo a introdução inteira
no começo. Primeiro eu gosto de fazer a revisão da literatura, mesmo tendo o seu objetivo em mente, tá? Depois, então, eu faria a conclusão, tá? Respondendo aos meus objetivos, tá? Depois, quase no final, lembra que eu falei que uma das últimas partes é o resumo, certo? E daí, se for, no caso, o abstract também. E as referências, por último, tá? Isso aqui são apenas dicas, pessoal. O importante é fazer o trabalho inteiro. Se você seguir outra ordem, não tem problema, tá? É só uma questão de organização que eu gosto de seguir, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu posso ajudando você. Vocês sabem também onde me procurar, né? Onde me achar, beleza? Então, agora no próximo e último vídeo, eu vou dar mais dicas para como fazer um artigo original, beleza? Até mais, então!